Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que vamos realizar a nossa reunião virtual deste primeiro sábado do mês de julho do ano de 2021. E para dar início, nós vamos pedir a nossa irmã Marilda para fazer a prece de abertura para nós. Divino Mestre Jesus, é com grande prazer e alegria de participar dessa noite do grupo Adelino de Carvalho. Que Jesus nos proteja a todos, Mestre Divino, noite maravilhosa de estarmos reunidos em prece e estudo do Evangelho. A todos nós vibramos num só pensamento para aqueles que mais sofrem. Que Deus ilumine e proteja. Ajude-nos, Senhor, ajudando-nos a amar, a perdoar e estudar sempre no nosso aprendizado moral e espiritual. Que a sua luz ilumine e proteja a cada um de nós, indo a cada lar, a cada irmãos que sabemos que estão precisando tanto de preces, de esclarecimentos, que Deus e os guias mentores espirituais pode ir e abrandar todas as dores. Senhor Jesus, é através da nossa fé, do nosso amor, do nosso coração, que possa iluminar a cada um de nós nessa noite de aprendizado e de agradecimento, gratidão. Que Deus abençoe a todos nós, iluminando, protegendo, guiando os nossos passos sempre no caminho do bem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dê ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que a vós não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do teu amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmar-se-ão. Com um só coração, com um só pensamento, subiremos todas até vós, como grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecermos a tua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a tua santa, iluminada imagem. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Tenhamos um ótimo final de semana, um grande aprendizado nesta noite. É com muita gratidão que agradeço a todos vocês, amigos da Casa Adelino de Carvalho. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida irmã Marilda pelas palavras e por essa prece de Cáritas tão belíssima, né? Que todos nós gostamos demais. E agora, para dar prosseguimento, nós vamos pedir a nossa Isabel para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Boa noite, queridas irmãs e irmãos.
A leitura que me coube hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11, item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais soberbos ensinos que Deus conferiu ao mundo. Entre os legítimos discípulos de sua doutrina, deve existir a completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão também pelas infrações que cometerdes em sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpáveis do que esses, a quem negais o perdão e a piedade, pois muitas vezes eles desconhecem Deus, quando vós o conheceis, e por isso menos se pedirá a eles do que a vós outros. Não julgueis, ó não, meus caros amigos, pois o julgamento que fizerdes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente, e vós tendes necessidade de indulgência pelos pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo considera apenas como ligeiras faltas? A verdadeira caridade não consiste simplesmente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras consoladoras que acompanham. Não é somente isso que Deus exige. A excelsa caridade, ensinada por Jesus, reside também na benevolência concedida, sempre e em tudo ao próximo. Podeis exercer essa magnífica virtude em relação a muitas pessoas que se limitam a dar esmolas e cujas palavras de amor, de consolação e encorajamento as encaminharão para o Senhor. Estão próximos os tempos, digo-vos ainda, em que a grande fraternidade reinará nesse globo. A lei de Cristo é que regerá os homens como único freio e esperança a conduzir as almas aos cimos venturosos. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, e não façais diferença entre os outros infelizes, pois Deus estabeleceu a igualdade. Não desprezeis ninguém. O Senhor permitiu que grandes criminosos viessem entre nós, para servirem de ensino. Muito breve, quando os homens forem conduzidos a verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados em mundos inferiores, em harmonia com as suas faltas. A estes, de quem falo, deveis socorrer com as vossas preces, que essa é a legítima caridade. Não deveis dizer de um criminoso que ele é miserável, de quem a terra deve ser liberta, e que a morte que lhes infligem é suave demais em ser um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo Jesus, que diria ele se visse esses desgraçados perto de si? Havia de o lastimar, considerando um bem mísero enfermo ao qual estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, ao menos, deveis orar por ele, assistir o seu espírito durante os poucos instantes que ainda lhes restam passar na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração e rogar-lhes por ele com fé. Como o melhor dos homens também, ele é vosso próximo. A sua alma desgarrada, insurreta, foi,
como a vossa, criada para se aperfeiçoar. Ajudai-o a sair do estacal, suplicando por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Obrigada a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Isabel por essa leitura e agora nós vamos pedir a nossa Leiner para fazer a leitura de uma questão de O Livro dos Espíritos para nós. Boa noite, Grupo Espírita do Centro Adelino de Carvalho. Agora, neste momento, nós vamos começar aqui do Livro dos Espíritos, titulado Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, que subtítulo é Justiça e Direitos Naturais, com a pergunta 887. A pergunta que o Kardec faz aos espíritos: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Os espíritos respondem a Kardec: sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Obrigada. Nós agradecemos a nossa querida irmã Leiner pela leitura que ela fez para nós e agora vamos passar aos comentários, pedindo inicialmente o nosso amigo Sr. Vicente para fazer para nós os esclarecimentos desta noite. Boa noite, queridos irmãos do Centro Adelino de Carvalho. Nós vamos comentar aqui do Evangelho, capítulo 11, amai os vossos próximos como a si mesmo. O item número 14, a leitura Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa, que se ela fosse seguido os ensinos que Deus deu, o mundo já tinha transformado numa melhora. Mas é que muitos homens ainda não pegou isso aí, ainda não acredita que isso é dever. Nós vimos esses dias anteriores a televisão falar muito do Lázaro Barbosa, pois foi um criminoso mais comentado aqui no Brasil. E lá no estado de Goiás, ele foi procurado por quase 200 policiais, muitos dias. E quando encontrou, foi tiro e mais tiro na vida dele, sendo que a vida do semelhante só Deus tem direito de tocar.
E o Lázaro Barbosa foi atropelado com o tiroteio. Deram 121 tiros e acertou nele 38. E eu vi muita gente falar na televisão que tinha que acertar mais. Por que não acertou muito mais? Mas será possível que 38 não foi capaz de tirar a vida dele? O que mais que o semelhante queria? Nós precisamos muito amar essas pessoas. Nós não tem como ir abraçar eles e agradar, mas tem a nossa prece. E o Evangelho fala aqui que se a nossa prece for feita com fé, o coração dele é tocado. O coração é tocado e porque no coração de todo mundo Deus colocou uma chama na criação para amar o próximo como a si mesmo. Mas muitos indivíduos não soube usar essa chama a amar. Usou mais foi amar coisas materiais, amar o carro, alguma outra coisa que não foi o ser humano. Então, o que acontece? Ficou uns homens perdidos. Mas não é por isso que nós não vamos amar a eles. Todos é filho de Deus, todos é nosso irmão. Precisamos de amar os criminosos e lembrar bem que se a nossa prece for feita com fé em Deus, eles vão maneirar. O coração deles vão ser tocado e eles vão ser arrependidos. Assim como o Lázaro Barbosa e tantos outros criminosos. É nosso irmão e nós precisamos fazer a nossa prece com fé em Deus para ela ser tocada. E no Livro dos Espíritos pergunta-se a necessidade para o homem viver na sociedade, obrigações particulares. Os Espíritos respondem a Kardec que sim. E a primeira de todas é respeitar o direito do seu semelhante. E aquele que respeitar é um homem sempre justo. Por que não respeita dos criminosos também? Nós precisamos respeitar dos criminosos, que nós precisamos da indulgência. Nós ser indulgentes com eles porque precisamos ser indulgentes. Que eles sejam indulgentes conosco. Então, na vida, eles já vêm por nosso lugar para servir de ensino, mas muito breve o mundo se transformará em mundo de bênção, mundo de transição. E aí não precisa mais desses ensinos, porque esses criminosos, esses povo revoltado, eles vão viver num mundo dispersado,
aonde se tem as suas más tendências, aonde eles vão conversar só com os povos de tendências más, de más inclinações. E o mundo terra ficará sendo mundos felizes. Só encarna aqui pessoas felizes, mas por isso não vamos deixar de fazer as nossas preces para com eles. Eu queria ter procurado umas trovinhas que fosse adequado, falasse a respeito do criminoso. Mas eu não encontrei aqui, encontrei uma trovinha de canções e vou fazer elas aqui para terminar o meu comentário. O clarão da luz divina, nas rimas cheias de graça, é como o sol que ilumina, entrando pelas vidraças. Sinta agora o céu fulgente, mas trago no azul sem fim as mágoas da nossa gente, chorando dentro de mim. O samba não é pecado, se nasce do coração. Jesus nasceu festejado no meio de uma canção. Meu rio, belo e risonho, conto ainda serenata. Em tuas praias de sonho, em tuas noites de prata. Deus não faz adulação, mas fez com novo buril o Brasil do coração e o coração do Brasil. Que Jesus abençoe agora e sempre e que dê a nós o conhecimento e a vontade de orar sempre para os criminosos. Que assim seja. Nós agradecemos o nosso querido amigo Sr. Vicente pelo comentário, pelas provas sempre oportunas, sempre maravilhosas. Muito obrigada, Sr. Vicente. E para dar continuidade nos comentários, nós convidamos o nosso irmão Paulo Márcio. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que me coube esta semana é um pequeno comentário da questão 877 do Livro dos Espíritos e do capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, o item 14, que é caridade para com os criminosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou começar pela pergunta, que eu penso que é mais fácil, porque seria um mundo ideal, quando ele pergunta das obrigações que nós temos para viver em sociedade. E a resposta que nós temos que é respeitar o direito dos seus semelhantes. Se a gente puder viver assim, seria muito bom. Eu aprendi quando criança que o meu direito, ele termina quando começa
o direito do meu semelhante. Então, eu não posso invadir o espaço do outro, eu tenho que ser respeitoso, eu tenho que dar o respeito para poder ter o respeito. E se fosse assim, seria muito bom, seria ótimo, né? A nossa sociedade, penso eu, que não teria 10% dos problemas que nós temos. Mas esses problemas a gente tem desde que o mundo é mundo. Né? Voltando nos estudos aqui, eu encontrei lá na Gênesis, no capítulo 4 da Gênesis, que é o seguinte: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Pelo pequeno estudo que eu fiz, é a primeira vez que vem a questão do castigo, o castigado ter um menor castigo do que aquele que castigou. E aí, atualizando, nós vemos em Mateus, já no Evangelho mais moderno, vamos dizer assim, né? Pós-Cristo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas na Bíblia está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 31. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso que nós sabemos que o perdão, desta forma figurada que Jesus respondeu, ele é infinito. O perdão, caríssimos irmãos, ele tem que ser infinito, porque, em última instância, nós estamos nos perdoando. Nós estamos perdoando a nós mesmos. Porque enquanto a gente fica carregando uma mágoa, a gente fica carregando aquilo que nos incomoda, a gente fica carregando aquilo que o criminoso, vamos dizer assim, que conforme o nosso estudo está falando, aquilo que aquele criminoso fez para com a gente não esquece. Então o crime cometido por esse criminoso, muitas vezes o peso dele está maior para com a gente do que com ele. Porque nós vamos carregar esse fardo, esse peso em nossa consciência. Nós não vamos esquecer disso. Pode acontecer até do criminoso esquecer, como diz um ditado antigo, né, que fala que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. A gente não pode levar isso ao pé da letra. Porque se a gente não esquece aquilo que até o nosso ofensor esqueceu, o grande problema fica com a gente mesmo, fica no nosso coração. Então, o perdão, esse perdoar até 70 vezes 7, na verdade é para a gente mesmo. Nós mesmos é que vamos nos perdoamos.
Nós vamos nos perdoando. E muitas vezes o quê? O defeito não está com a gente, o problema não está com a gente, está com o outro. Então esse perdão é nosso. Para encerrar, vou deixar uma pequena mensagem do Chico Xavier, que é: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então que nós saibamos perdoar para também sermos perdoados. Boa noite a todos, fiquemos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos o comentário de nosso querido irmão Paulo Márcio a respeito deste assunto, muito oportuno e muito importante para todos nós. E agora, continuando a escala, nós vamos pedir a nossa querida Volanda para fazer uma leitura para nós de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Vamos ler do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 83, intitulado Avancemos Além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Boa noite e muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida irmã Volanda por essa leitura maravilhosa de Emmanuel através de nosso querido Chico Xavier.
E agora, para os comentários desta mensagem, nós vamos pedir ao nosso irmão Marco Antônio. Ele está substituindo o Gabriel porque o Gabriel está em viagem e não ficou bom para ele gravar antes porque não foi possível. Então, Marco Antônio vai fazer para nós. Boa noite a todos os irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com grande alegria que a gente se reencontra novamente. Estou substituindo hoje o Gabriel, que foi escalado, mas não pôde participar hoje porque está viajando. E nós agradecemos a oportunidade de participar desse estudo, de fazer as reflexões que para nós têm sido muito úteis. Na lição de hoje, nós vamos comentar a passagem do livro Fonte Viva de Emmanuel, que se intitula Avancemos Além. Então, a mensagem começa com um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, nos estimulando a deixar os rudimentos da doutrina do Cristo e prosseguir até a perfeição. Essa exortação de Paulo é muito importante para a gente, porque nós muitas vezes entramos no movimento espírita, que é a revivescência do cristianismo mais simples, sem os dogmas, sem os ritos. E muitas vezes ficamos nos rudimentos, acreditamos nos espíritos, acreditamos na reencarnação, acreditamos no poder de Jesus e fazemos nossas preces, frequentamos a casa espírita, né? Participamos de atividades na casa espírita, mas como fazíamos antes em outras religiões, como mecanismos rituais, como rotinas, sem tocar o nosso interior, sem tocar as mudanças necessárias dentro de nós, sem buscarmos nos aperfeiçoar, que é o objetivo nosso aqui na Terra, o nosso autoaperfeiçoamento. Kardec diz claramente que reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Todos trazemos más inclinações aqui na Terra, pois a Terra, se é um mundo de provas e expiações, é porque aqui habitam espíritos enfermos da alma, que trazem consigo más inclinações. Nós trazemos as inclinações da inveja, nós trazemos as inclinações da preguiça, nós trazemos as inclinações do ódio, nós trazemos várias más inclinações viciosas conosco. E nós temos que estar atentos a elas, observarmos, e é para isso que serve o estudo. O estudo espírita é principalmente, não só para adquirir conhecimento exterior, mas principalmente para tentar conhecer a nós mesmos. E é através da convivência que nós percebemos mais claramente os nossos próprios defeitos. Porque muita gente, às vezes, não quer conviver, porque às vezes acha difícil, mas é justamente na convivência, dentro do lar, na casa espírita, no trabalho, no dia a dia, que vamos observando que nós somos impacientes, que nós somos invejosos, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. Todas essas más inclinações da alma, são reveladas no processo de convivência. E aí nós temos que passar por um processo de transformação, de mudança, de aperfeiçoamento. E é isso que Emmanuel nos conclama, para avançarmos além dos rudimentos, daquela percepção, né? Como diz também uma mensagem espírita, né? É muito fácil saber quando alguém entrou no espiritismo, mas nem sempre é fácil determinar quando o espiritismo entrou na pessoa, porque normalmente só a pessoa pode perceber que quando os princípios espíritas passam a habitar-nos, nós passamos a olhar os outros como irmãos, ou nos esforçamos para isso, né? Sem intolerância, sem ódio, sem raiva, nós começamos a perdoar, a nos esforçar pelo menos a perdoar, nós começamos a ser mais indulgentes, né, com as imperfeições dos outros, ao invés de sermos críticos como temos sido, né?
nós começamos, enfim, a nos modificar. E é esse o processo evolutivo, esse processo de aperfeiçoamento tão necessário para nossa própria felicidade. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, mostra claramente, com base nos depoimentos dos espíritos, que a infelicidade está diretamente relacionada às imperfeições da alma e a felicidade às virtudes que nós desenvolvemos. Mas isso é uma coisa muito óbvia para a gente. Quanto mais imperfeições eu tiver, isso é, se eu sou uma pessoa apegada aos bens materiais, isso é motivo de sofrimento. Se eu sou uma pessoa preocupada em querer ser como a outra pessoa, quer dizer, invejosa, isso é motivo de sofrimento. Se eu estou preocupado com a imagem que os outros têm de mim, né? Com o que os outros pensam de mim, eu sou vaidoso, isso é motivo de sofrimento. E assim por diante. E quanto mais virtudes eu vou desenvolvendo, né? A paciência, a compreensão, tudo isso vai me trazendo um bem-estar íntimo e eu vou sendo mais feliz. Então a questão da felicidade ou infelicidade, do céu e inferno, não são questões exteriores, são questões interiores. E só o nosso aperfeiçoamento é que vai nos levar ao céu de nossas almas, né? A um estado de plenitude, de paz, de alegria permanente ou o mais constante possível, né? Embora as vicissitudes da vida, o espírito que já se compenetrou da sua herança divina e da necessidade de se aperfeiçoar, aos poucos ele vai se sentindo melhor, mais feliz, mais satisfeito com a vida, né? E são processos internos. Então não adianta estacionarmos nos processos exteriores. Podemos praticar atividades externas, frequentar a casa espírita, ler todos os livros, mas, como diz Emmanuel, se nós apenas fizermos isso, somos como um estudante que nunca aplica os seus conhecimentos. E nós também, se nós nunca aplicarmos dentro de nós os conhecimentos espíritas, ficaremos estacionados. Então, que Jesus nos ajude, nos sirva de exemplo, né? de luz em nossas vidas, de guia, e que Ele nos dê forças, que os Espíritos amigos nos deem forças para a nossa própria transformação espiritual. Muita paz a todos, uma ótima semana e que Jesus continue nos unindo, mesmo à distância, com seu amor infinito. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Marco Antônio pelo seu comentário, sempre oportuno e maravilhoso. E para dar continuidade, nós vamos convidar a nossa irmã Nilma para prosseguir no comentário da noite. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridas amigas. É sempre uma alegria muito grande termos a oportunidade de participarmos desses nossos encontros de sábado, que a nossa amada casa Adelino de Carvalho nos viabiliza, e que esta pandemia nos ofertou como oportunidade de aprendermos um pouco mais e de nos prepararmos um pouco mais para enfrentá-la. Assim sendo, nós queremos comentar o texto depois dessa leitura maravilhosa da nossa querida Volanda, né? Desses exemplos maravilhosos que podem ser refletidos por nós outros, pelos exemplos de Emmanuel e das mãos abençoadas do nosso amado Chico. A lição Avancemos Além. É muito interessante, queridos irmãos, observarmos que na leitura nos coloca essa possibilidade, né, de refletirmos em que ponto estamos estacionados, né? Porque Emmanuel nos fala aqui desses, todos nós, né, falando dessa fase rudimentar, né, que todos nós nos encontramos, a maioria de nós, né, e essa fase rudimentar com relação aos ensinamentos do Evangelho, né, o nosso aprendizado do Evangelho. Que fase seria essa, então, né? Essa fase em que eu creio que a maioria de nós estamos de uma maneira um pouco mais, um pouco menos, mas que de compreender, né, o poder de Jesus,
saber o quão importante ele é em nossas vidas, crer na reencarnação, portanto, na possibilidade de melhora, né? Saber dos benefícios da fé, a maioria de nós temos, por isso estamos nesses encontros, permanecemos nesses encontros, né? Por uma vontade própria e por uma satisfação atestada por todos nós, né? Porque senão não estaríamos aqui. Ninguém nos obriga, a não ser a alegria de estarmos reunidos entre amigos em torno dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então estamos nesse ponto, penso eu, né? Mas Emmanuel, na lição, nos convida ainda a fazer um curso vivo e santificante, né? Então, fiquei pensando aqui sobre esse curso, né? Vivo e santificante, mas ele já dá o curso, né? Que curso é esse? Ele já indica o curso. É a prática diária das lições do dia a dia. É colocarmos em prática o que estamos ensinando. Porque senão não ajudaria muito a leitura, né? Os estudos dos sábados, não é? Ajudaria porque nos traz conforto, nos traz alegria, estamos reunidos, né? Por uma boa causa. Mas é preciso ter a contrapartida do exercício diário deste aprendizado, né? Pois o bom aluno, né, Emmanuel nos dá essa indicação aqui, ele precisa ir além dos exercícios propostos, né, pelo estudo, pela rotina de estudo, para que ele possa compreender o verdadeiro ensinamento do mestre. É preciso ter mais dedicação, é preciso querer mais, é preciso ir para além daquilo que está proposto ali, e a gente só consegue ir além na prática. Não é? Para ver se a gente realmente, às vezes a gente acha uma lição muito linda, muito maravilhosa, mas na hora de exercê-la, de executá-la, a gente entra em contradição, né, conosco mesmo. Então, por isso ele adverte, né, que não basta frequentar o templo, não basta dobrar os joelhos, é preciso, é imprescindível, né, enxergarmos nas dificuldades rotineiras, familiares, entre amigos, entre inimigos, a oportunidade de nos melhorarmos, encontrando a fé redentora que Jesus ensinou, a fé que redime, a fé que me modifica, não é? Portanto, aí poderíamos pensar também, precisamos pensar necessariamente na reforma íntima, né? Que a doutrina tanto nos possibilita e que nós tanto resistimos a começar, não é? E olha, esse exemplo do operário, né, na porta da oficina, olha que maravilha, porque de que adianta a grande oficina, as muitas ferramentas que temos, se não começarmos a operar, se não começarmos a colocar em prática, né? Então não adianta o operário, não adianta o grande navio, se ele estiver ancorado, de nada adianta a grandeza, né? Se não tiver a prática, né? Vamos estar todos estacionados. E esse estacionamento, né, que ele nos adverte para que nós possamos avançar um tanto mais a cada dia, né? Ele lembra, né, que Emmanuel nos lembra também que nós somos até pessoas corretas, né, nos rudimentos do Cristo, da doutrina do Cristo, porque cremos, porque adoramos, porque consolamos uns aos outros, falamos de amor, não é? Mas em todas as situações, em todas as horas, ou só no tempo religioso? Então ele nos adverte, marchamos para adiante. Que adiante é esse? É justamente no sentido de aumentar a nossa sabedoria, porque a sabedoria vai além do conhecer, ela vai além da instrução. A sabedoria, ela tem que caminhar junto com a vivência. E também essa sabedoria só vai ser adquirida junto à vivência quando nós colocamos como um ponto, como uma meta, melhorarmos a nossa condição moral, para que a gente adquira a nobreza moral.
que Jesus nos ensinou, que Jesus nos exemplificou, né? E como seres humanos, nós, na hora de agir, na hora da luta necessária, nós fraquejamos. Por isso, Emmanuel nos diz, avancemos, mas avancemos além, né? E aí, para terminar, eu quero fechar aqui com essa frase de Paulo, né? Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Então, aí fica a advertência, né? Que o arrependimento ele é muito útil, nós vimos isso nos ensinamentos de hoje, né? Até para o criminoso, mas que arrepender a toda hora é sinal de viciação, é sinal de teimosia. Então, aí, portanto, não é uma coisa legal e que a gente aproveite as nossas oportunidades de estudo para a gente colocar em prática o que aprendemos aqui na semana corrente. Tenhamos todos uma boa semana e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Nilma por seu comentário também oportuno e maravilhoso para todos nós. E agora vamos pedir a nossa Cidinha para apresentar para nós uma poesia. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Vamos ler agora o capítulo 17 do livro Recanto de Paz, de autores diversos, a poesia História de Amor. Autora Maria Dolores. Psicografia Francisco Cândido Xavier. História de amor. Certa mulher sofrida no trabalho e que agia tão só na prática do bem, teve um dia saudade de Jesus e passou a viver concentrada no além. Muito tempo lutara dia a dia, vencendo sombra, empeço, tentação. Servira muita gente, mas supunha que todo o longo esforço houvera sido vão. Trazia os pés feridos, indagando se a terra não seria estranho espinheiral. Conquanto a fé lhe acalentasse o peito, declarava temer a vitória do mal. Suportara sem mágoa ingratidões e golpes. Entretanto, cansara-se por fim, queria agora a paz do lar celeste. Sonhava entrar em fúlgido jardim. Desejava esquecer a tristeza e a fadiga, a poeira do mundo e a cinza do pesar. Suplicava a Jesus lhe concedesse o caminho do além e o dom de descansar. Jesus, porém, um dia veio e disse: Filha, enquanto houver na terra algum sinal de dor, estarei entre os homens trabalhando para a bênção de Deus em tarefas de amor. Mas se queres partir, segue adiante. Busca os sóis da divina primavera. Construíste, lutaste, padeceste, conquistaste o repouso, a paz te espera. Mas aquela que ouvir o Cristo amado não mais pensou no céu nem no porvir, e seguindo a Jesus achou na própria terra a alegria de amar e o prazer de servir. Maria Dolores, obrigada. Boa noite e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha por essa poesia maravilhosa e nós queremos aproveitar para dizer apenas alguns segundos ou um minuto que o tema Caridade para com os
criminosos foi proposital, foi realmente para que nós oremos para o Lázaro, pelas vítimas, né, que ele cometeu assassinatos, homicídio, orar pela família dele que aqui ficou e orar também por aqueles policiais militares, civis, federais que estavam atuando naquela causa. Nós não podemos retroceder ao tempo de Roma, quando nós assistíamos as pessoas serem sacrificadas na arena e batíamos palma, né? Então, nosso compromisso como espírita é de fazer aquilo que a leitura nos ensinou, ter caridade para com os criminosos. E criminosos também podem ser aqueles que erraram no sentido de não terem utilizado a justiça com bastante tolerância, bastante entendimento, né? Não estamos julgando ninguém, estamos pedindo a todos do grupo que possam orar para esse acontecimento, para que todos se beneficiem com a nossa oração, né? Independente de julgamentos particulares que possamos fazer. E agora, para encerrar o nosso trabalho da noite, que já está passando um pouquinho, a nossa Eurípides fará a prece de finalização para nós. Boa noite a todos, com a paz de Jesus. Amorável Mestre Jesus, obrigada por mais um dia de vida, por esse momento de oração, estudo e aprendizagem. Pai nosso que estás no céu, caminha dentro da minha casa, leva todas as preocupações, enfermidades, temores e protege a minha família, meus amigos e meus vizinhos, meus dias e minhas noites. Abençoe, Senhor, meu lar, minha saúde e tudo que me rodeia. Provê o alimento e que nunca nos falte a tua presença, que assim seja. Esta prece foi feita pela minha neta de 8 anos no encerramento de um culto do Evangelho no Lar. Nós agradecemos a nossa querida Eurípides por essa prece. Que maravilha que a sua neta realmente tenha feito essa prece, né? Então agradecemos também a todos que fizeram preces, leituras, comentários, poesia, não é? E aqueles que apenas ouviram, que Deus abençoe e ampare a todos nós. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigada a todos.